Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre resistores em paralelo, ok? Tenho aqui comigo na bancada um circuito paralelo de resistores. Aqui eu tenho 5 resistores de valores iguais, cada um deles de 220 ohms. E aqui eu tenho um único resistor também de 220 ohms para a gente fazer algumas análises aqui, né? Então, primeiramente eu vou medir aqui para vocês verem o valor, né? Estou em escala ohmica aqui no multímetro, 220 ohms. Eles têm as mesmas cores, então eles têm os mesmos valores. Qual a diferença? Aqui eu tenho 220 ohms, que é um único resistor. Aqui eu tenho 5 resistores de 220 ohms, então a resistência equivalente de um circuito paralelo, ela é menor do que o valor do resistor, bem menor. Isso é calculado através da lei de Ohm, que nós vamos explicar em detalhes para vocês, ok? Então eu estou medindo aqui nos terminais, ó, eu estou pegando apenas o terminal de um resistor, mas como está tendo influência de todos os resistores, então a resistência equivalente aqui desse circuito é 45 ohms, ok? Como é que funciona? Eu aplico uma tensão entre esses terminais, né, que eles estão interligados. Essa tensão vai ser a mesma aqui em todos os pontos e a corrente vai se dividir pelos resistores. Então, ela vai ser dividida por esses caminhos aqui, né? Vai passar uma porção dividida por 5, porque são 5 resistores de valores iguais, em cada um dos resistores, ok? Então eu vou usar a fonte variável aqui para mostrar para vocês como é que funciona na prática isso. Essa fonte aqui, ela varia a tensão até 30 volts, ok? Eu posso colocar aqui até 30 volts e eu posso controlar a corrente aqui na fonte. Então, se eu curto-circuitar os terminais, ela já me mostra aqui a quantidade de corrente que eu estou fornecendo aqui no circuito. Eu posso colocar aqui até 5 amperes, porque o que determina a corrente que vai circular no circuito não é o que a fonte está me fornecendo, e sim a resistência do circuito. Quando eu plugar isso aqui no resistor, a circulação de corrente vai ser equivalente à tensão que é aplicada pelo valor de resistência. Então, vou colocar aqui 12 volts sobre o resistor. Nesse momento, essa fonte está... Esse circuito aqui, ó, está circulando uma corrente por aqui de 50 miliamperes. Ah, mas você não tinha colocado 5 amperes na fonte? Sim, mas o circuito só precisa de 50 miliamperes. Qualquer equipamento eletrônico funciona dessa maneira. Tem uma videoaula muito bacana explicando sobre isso também. O que determina a corrente do circuito é a carga e não a fonte. A fonte você precisa ter para fornecer, só que vai circular uma corrente de acordo com a carga que você tem no circuito. Agora, se eu aplicar essa mesma tensão nessa malha paralela aqui, vocês acham que a corrente vai aumentar ou diminuir? Ela vai aumentar a corrente, porque a resistência agora é menor. A resistência equivalente é menor. Se eu tenho a mesma tensão e tenho uma resistência menor, automaticamente a minha corrente que vai circular aqui no circuito vai ser maior. Então eu vou aplicar aqui para a gente demonstrar isso na fonte e na prática mesmo. Então, qual é que é a corrente agora aqui? A corrente aqui é de 270 miliamperes. Então, eu tenho esses 270 miliamperes dividido aqui entre os 5 resistores, que é praticamente o seguinte. Quando eu tinha um resistor, eu tinha 50 miliamperes, né, aplicando 12 volts. Agora, como eu tenho 5 resistores e eu tenho mesmo 12 volts, esses 50 miliamperes está correndo aqui em cada um dos resistores. A gente vai calcular isso com mais precisão, mostrando a fórmula para vocês, ok? Então, se esse assunto te interessa, você já sabe, vem comigo. Pessoal, vamos agora fazer a apresentação da parte teórica daquilo que a gente viu na bancada. Então, resistores em paralelo, aplicações práticas. O circuito em paralelo é quando nós temos aqui vários caminhos para que a corrente possa percorrer no circuito, né? Diferente do circuito em série, onde existe um único caminho, aqui nós temos a tensão da fonte e a corrente vai se dividir aqui, ó, por R1, por R2 e por R3, de acordo com os valores dos seus resistores. A queda de tensão sobre os resistores num circuito puramente paralelo,
ela vai ser a tensão da fonte, porque o terminal positivo está ligado no terminal do resistor e o negativo no outro terminal dos resistores. Então a queda de tensão aqui não vai, é a mesma queda da fonte, né? O que vai haver aqui é uma distribuição da corrente no circuito. Então, pelo método tradicional, primeiro eu vou explicar o método tradicional, depois eu vou explicar a metodologia que a gente utiliza na CTA eletrônica, ok? Então aqui pela lei de Ohm, como é que a gente calcula o circuito? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar esse circuito aqui num único resistor equivalente, ok? Então nós vamos pegar esses 3 resistores e transformar ele num único resistor para a gente poder descobrir a corrente que circula nesse circuito, ok? Então através da lei de Ohm, quando a gente tem uma malha em paralela, a gente calcula da seguinte maneira. Pegando R1 e R2, eu vou fazer o seguinte. R1 vezes R2, então 10 vezes 10, dividido por R1 mais R2. Vai ser 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, que vai ser 100 dividido por 20. Então nós vamos ter aqui, esses 2 resistores vai ser um resistor de 5 ohms. Só para ficar claro, toda vez que nós tivermos 2 resistores em paralelo de valores iguais, o valor equivalente do resistor vai ser a metade dos valores dos 2 resistores. Então aqui, ó, 10 e 10, o resistor equivalente aqui vai ser 5 ohms. Quando a gente vê uma malha dessa, não precisa nem fazer cálculo. É só ver os valores dos resistores e a metade dele é o valor da resistência equivalente. Feito isso, nós transformamos aqui a malha em um resistor de 5 ohms e o R2 continua 50 ohms. Então a gente vai fazer a mesma matemática agora. 5 vezes 50 dividido por 5 mais 50, que vai dar 250, né? 5 vezes 50, 250. 5 mais 50, 55. Feito isso, nós vamos ter um valor de resistor único aqui, que vai ser 4,54 ohms, ok? Então nós podemos montar o circuito dessa maneira. 15 volts de fonte, num resistor de 4,54 ohms, né, a resistência equivalente do circuito. Então nós temos uma corrente aí de 3,3 amperes. A gente pode fazer a tensão dividida pela resistência, né, equivalente, a gente acha a corrente do circuito, ok? Então essa é a metodologia da lei de Ohm tradicional, que é explicada aí na maioria das instituições de ensino de eletrônica. Na CTA eletrônica a gente faz isso de uma maneira assim, mais simplificada. Quem já viu a parte do vídeo de circuito em série, né, de análise de circuito em série, vai ter bastante facilidade em entender essa metodologia aqui. Nós vamos primeiro pegar essa malha, assim como a gente fez no primeiro exemplo, nós vamos pegar essas 2 malhas aqui. Nós sabemos aqui que é 5 por causa que são 2 valores iguais, mas vamos calcular isso matematicamente. Então nós vamos determinar aqui que esse valor aqui vale 1, porque ele é o menor resistor que nós temos na malha, e esse aqui também vale 1. Na verdade eles são iguais, então cada um vale 1 aqui. Como é que a gente faz? A gente soma 1 mais 1, pega o valor maior do resistor de maior valor e divide por essa somatória. No caso aqui, como os resistores são iguais, então a gente vai dividir 10 por 2 e a gente vai chegar no cálculo de 5 ohms, ok? Vamos ver isso no outro exemplo, que aí são resistores diferentes e aí fica mais fácil de entender. Então, temos agora um resistor de 5 ohms e 50 ohms aqui no circuito. Então, agora esse aqui vale 1, né? Ele é o menor resistor, e o de 50 ohms vale 10, ok? Então, eu vou somar 10 mais 1, que eu vou ter um total aqui de 11, e vou pegar o maior resistor, o valor do maior resistor, e dividir por 11. Feito isso, eu já tenho o valor da resistência equivalente. Então aqui 50 dividido por 11 vai dar os mesmos 4,54 ohms que a gente fez no primeiro cálculo, ok? Um detalhe aqui para a gente sempre ter a comprovação de que a gente está certo, quando a gente tem 2 resistores em paralelo, o valor do resistor equivalente vai ser sempre menor do que o menor resistor da malha. Então aqui, 4,54 ohms é menor do que 5. Então a gente já pode ter uma conclusão aí que a gente está certo no nosso cálculo. Então essa aula aqui é só isso mesmo. Na próxima aula a gente vai fazer análise de circuitos, né? Série paralelo, como está nessa figura aqui, né? Então a gente passa aqui por uma malha paralela, depois vem por uma malha
em série, voltando numa malha em paralelo, e nós vamos fazer análise de defeitos também nesses circuitos aqui. Vai ser muito bacana a próxima aula, que vai finalizar aí também a parte de resistores, ok? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, gente!